Olá pessoal do meu canal aqui de YouTube. Eu estou hoje aqui com uma convidada especial, a professora Milena Popovic, que vai falar para vocês sobre literatura infanto-juvenil, que é uma das especialidades dela. Vocês sabem que ela é professora de francês, da língua francesa, mas ela vai falar sobre a literatura universal. Ela é criadora e diretora da escola L'École, curso de francês totalmente online. Então ela vai falar para vocês sobre essas dicas de leitura aí para quem quiser introduzir os filhos na literatura ou mesmo para se divertir com essa literatura, digamos assim, um pouco mais leve, né? Então, professora Milena, por favor, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Dê as dicas aí Obrigada. e fale sobre é, a literatura que você gosta aí, que você indicaria, né? Para esse público, essa faixa etária. Na verdade, bom, para começar, boa noite a todos. Eu gosto de ler qualquer coisa, de tudo. Mas sempre gostei muito, sempre tive um carinho muito especial pelos romances de mistério, romances policiais da Agatha Christie. Agatha Christie nasceu na Inglaterra, 1890, ali nas imediações da região da Cornualha, não exatamente na Cornualha, mas ali perto. Então ela tem muitos livros ambientados ali, no sul da Inglaterra. E uma peculiaridade sobre a formação dela é que ela foi educada em casa até os 15 anos de idade. A primeira vez que ela pôs os pés numa escola foi aos 15 anos, quando ela foi mandada para estudar em Paris. Ah, então os pais dela eram adeptos do homeschooling. Sim, naquela época era muito comum os as famílias de maior poder aquisitivo tinham os preceptores, as preceptoras que ensinavam em casa. Não necessariamente os pais faziam isso, mas existiam professores contratados para isso. E foi o caso da família da Agatha Christie. Ela e a irmã dela foram educadas em casa, tiveram uma formação muito clássica. As duas irmãs, elas eram musicistas, elas dançavam e elas escreviam muito bem. Até que numa aposta com a irmã, a senhorita Agatha Mary Clarissa Miller, que ficou posteriormente conhecida como Agatha Christie. Christie era o sobrenome de casada, era o sobrenome do primeiro marido, Archibald Christie. A irmã dela propôs uma aposta. Essa aposta era que ela escrevesse um livro, uma história policial, e essa história acabou sendo publicada posteriormente. E graças a essa aposta entre as duas irmãs, a Agatha Christie assinou um contrato com uma editora e começou a publicar praticamente um livro atrás do outro. Ela foi uma autora extremamente prolífica. E tem alguns livros dela que eu considero que são essenciais. Bom, por quê? Ela tem vários livros em que o enredo se repete um pouco. Por quê? Porque ela fazia produção seriada por causa desse contrato com a editora. E inclusive ela criou uma personagem que fala isso em um dos livros. A personagem é a senhora Oliver, Ariadne Oliver, que é uma escritora de romances policiais que criou um personagem, um detetive finlandês. Note a semelhança do personagem vindo de um país exótico como o Poirot com a Bélgica. O Arro é um dos personagens mais conhecidos, né? Dela. É um detetive, não é? É um detetive belga, cheio das peculiaridades de personalidade. Que deu origem, inclusive, a seriados de televisão aí, né? Filmes, inclusive. Filmes. Tem um filme que ficou bem famoso até pelo elenco, um elenco estelar, assim. Albert Finney, Sean Connery, Ingrid Bergman, que foi o Assassinato no Expresso Oriente. E, enfim, essa personagem, a senhora Oliver, ela é uma sátira que a autora faz sobre si mesma. A Agatha Christie criou um detetive belga sem ter ido à Bélgica, sem conhecer ninguém da Bélgica. E a Ariadne Oliver, ela criou um detetive finlandês, sem nunca ter ido à Finlândia, sem conhecer nenhum finlandês. E ele era cheio dos cacuetes, como o Poirot.
Então uma personagem que é a autora dentro do livro. Ah, que interessante. E tem vários livros em que ela aparece, como por exemplo Noite das Bruxas. Mas esse nem é um dos livros que eu gosto mais dela, assim. Eu E qual gosto livro que muito. você indicaria para os pais, assim, que querem Bom, ler para os filhos ou indicar para os filhos lerem? bom, Um Gato Entre os Pombos é um livro muito legal, ambientado num internato de moças. É muito interessante porque mostra como era a educação nos colégios da Inglaterra na época. E tem um personagem que é o piloto, um piloto de avião, o Rawlinson. Ele é piloto de um príncipe de um país do Oriente Médio. E o país estava passando por uma revolução, porque o príncipe tinha uma visão muito democrática da vida e os militares lá do país dele não aceitavam aquilo. E o Bob Rawlinson, ele tenta fugir com o príncipe Ali e eles acabam morrendo num desastre aéreo. E aí que um pouco antes disso, durante a Revolução, que se desencadeia toda uma trama que vai ter continuidade no internato de moças na Inglaterra. Porque tem uma personagem que é parente do piloto, é uma menina que estuda que é parente do piloto, e a trama toda é centrada nela, até que ela vai procurar, por conta própria, o Hercule Poirot. É muito interessante porque a trama mostra o cotidiano de uma escola, a trama mostra os conflitos do Oriente Médio já naquela época, meados do século XX. E, enfim, muito, muito, muito legal. Um outro livro também que eu acho muito interessante se chama Os Quatro Grandes. Porque os quatro grandes são 4 criminosos que se unem com aquele objetivo de dominar o mundo. Uma coisa meio estilo Ian Fleming, o Satânico Dr. No. E quem são esses 4 grandes? Um milionário, sabe-se que ele é americano. Número 2 é uma mulher francesa. Não vou falar quem é, vocês vão ler o livro. Número 3 é um chinês. E número 4 é uma pessoa de identidade desconhecida. E é mais um livro do Hercule Poirot. E metade do livro é o Poirot procurando o número 4. Também muito interessante. As deduções do Poirot são muito legais. Trabalha não só a literatura, mas as faculdades lógicas também. As né? faculdades lógicas, dedução. E o Poirot, ele é aquela mentalidade extremamente organizada. Ele tem uma memória fotográfica e ele gosta muito de simetria. Tem toque? Ele é como se ele tivesse toque. Tem um dos livros, eu não me recordo exatamente qual é, em que ele observa uma mancha, não exatamente uma mancha, mas o lugar tá todo empoeirado e ele observa que tá faltando alguma coisa, ele vê pelo círculo na poeira que tá faltando alguma coisa ali naquele cômodo e ele descobre que aquela coisa foi a arma do crime. Ao contrário do que todo mundo pensava. E quando ele acha aquela coisa, ele vê as marcas de sangue, etc, etc, a impressão digital da pessoa, e aí ele descobre o criminoso. De outra feita, ele descobre ele desvenda um crime por causa da ausência do cheiro de cigarro num ambiente. E ele até comenta, olha só como é a intertextualidade dela. Ele comenta sobre um livro do Conan Doyle em que uma coisa faltava, o latido do cachorro. Por que o cachorro não latiu? E falando em intertextualidade, tem um livro
em inglês é Partners in Crime, Parceiros no Crime, em que os personagens principais são um casal, Tommy e Tuppence. Eles são contratados pelo chefe deles, o Sr. Carter, e eles vão ter que assumir o papel de uma agência de detetives particulares. E começam a aparecer casos. Eles estavam só interpretando um papel, eles estavam só tapando um buraco, porque eles tinham que descobrir uma determinada pessoa que ia entrar em contato com aquela agência. Só que começaram a aparecer casos. E a cada caso que aparece, eles resolvem seguindo a metodologia de um detetive famoso da ficção. Como, por exemplo, o Sherlock Holmes, como, por exemplo, o Padre Brown, do Chesterton. E até que eles desvendam o caso para o qual eles foram efetivamente contratados. Esse livro também é muito legal. E falando em Tommy e Tuppence, O Inimigo Secreto. Outro livro em que eles aparecem, se eu não me engano é o primeiro em que eles aparecem, em que eles vão desvendar um crime, e na verdade não um crime, mas um desaparecimento, e eles acabam descobrindo uma organização criminosa comandada por uma única pessoa, um único cérebro, que era o responsável por todo o crime na Inglaterra, por todas as manifestações sindicais da época. Com o Jorge Soros da época, sim. Exatamente, um George Soros da época. E é muito curioso, porque se você pega esse livro, Dante, O Inimigo Secreto, que é do começo da carreira dela, e se você pega de 1975, Passageiro para Frankfurt, em que você tem uma situação muito similar, uma organização comandada por uma única pessoa com o objetivo de praticamente dominar o mundo, uma única pessoa por trás de movimentos estudantis. O livro é ambientado em 1968. Data muito significativa. Uma data muito significativa. A impressão que você tem é de que no primeiro livro, O Inimigo Secreto, a Agatha Christie ela tinha uma visão em que ela conseguia praticamente ver por trás daquela cortina toda de movimentos sindicais do começo do século XX, e ela encontrava um fim para aquela trama em que essa organização criminosa era desbaratada e o cabeça era preso. No Passageiro para Frankfurt, isso não acontece. Parece que ela vê a coisa realmente acontecendo, mas ela não consegue enxergar como aquilo vai acabar. Curiosamente, esse livro é de 1975, ela faleceu em 76. É como a impressão que dá é até de que ela queria continuar esse livro. É muito interessante, é uma coisa que vale a pena até pesquisar, se nas biografias dela tem alguma coisa a respeito disso. Mas é muito legal, porque é uma organização comandada por uma mulher, uma condessa, e baseada naquela coisa de uma raça superior, sabe, muito semelhante com 1939 na Alemanha. Quer dizer, então é uma literatura que, apesar de ser mais leve, digamos assim, mais policial e tal, tem bastante referência histórica, muitas. Cultural. Sim. Né? Inclusive dessas sociedades secretas aí que a gente tá vendo hoje, que realmente governam os rumos da história, né? Exatamente. Então tem bastante conteúdo interessante aí pra desenvolver a imaginação da juventude, né? Exatamente. Vale muito a pena ler Agatha Christie. Então, eu mencionei aqui Um Gato Entre os Pombos. Excelente livro, vale a pena ler. Parceiros no Crime. O Inimigo Secreto. Passageiro para Frankfurt. Os Quatro Grandes. Só dela eu já recomendei 5 livros. E tem muito mais. Tem, por exemplo, Cartas sobre a Mesa,
A ação é centrada em um grupo que está jogando, acho que bridge, se eu não me engano. Eu nunca me lembro o nome desses jogos de cartas. E o dono da casa aparece morto. E não se sabe quem matou o cara. Mas com base nas anotações do jogo, o criminoso é descoberto. Hora Zero é outro livro que também vai nessa linha, em que um dos personagens fala, ele tenta entender como que seria a cabeça da pessoa quando ela estivesse dirigindo para aquela hora zero, que é a hora em que ela decide cometer aquele ato. É um romance super psicológico. Então, que trabalha muito a imaginação, né? Exatamente. E a importância da literatura é essa mesmo, né? É realmente trabalhar a imaginação e diversas faculdades cognitivas. Sim. Então, pessoal, a gente agradece muito, imensamente, né, a participação da professora Milena aqui no nosso canal. E em breve ela trará mais dicas de outros autores, né? Então, muito obrigado, professora. Obrigada, Dante. Até Obrigada nosso a próximo todos que estão vídeo. nos Se vendo. você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aí embaixo, tá certo? E curta e compartilhe o vídeo, principalmente se você tem alguém aí na sua família que está na idade de começar a estudar literatura, a ler esses romances, né? Jovens, adolescentes e mesmo adultos que se interessem pelo tema e por esses enredos que foram muito brilhantemente aqui expostos pela professora Milena, tá certo? Obrigada. Então, muito obrigado, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.